Galera, a gente já falou aqui sobre quem é o Rudels do futuro, sobre o que o Rudels do futuro veio fazer nesse mundo, né? O que ele veio de entregar, o diário pro Rudels e tal. Só que a gente nunca realmente viu o que estava escrito nesse diário. O que o Rudels viu ali dentro, como que ele se sentiu, o que ele quis mudar, tá ligado? O que estava dentro do diário. E eu já te adianto uma parada. É uma das histórias mais pesadas, se não a mais pesada de Mushoku Tensei, tá? Não é simples de se falar sobre ela, não. Então, prepara a pipoquinha, prepara o lenço e prepara o coração, mano. Que com certeza essa história vai te pegar. Vai cair lágrima. Vem comigo que a gente vai acompanhar tudo o que estava escrito no Diário do Futuro. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, na história de hoje a gente vai falar sobre realmente um momento que foi muito difícil tanto pro Rudels do futuro quanto pro Rudels normal agora. Receber esse diário e ler tudo o que aconteceu, cara, é uma coisa doida, porque, pô, para só pra pensar, imagina se de repente você do futuro, você se encontra com um idoso e ele fala pra você o seguinte: olha, eu sou você daqui a 50 anos. E eu tenho tudo escrito que vai acontecer na minha vida aqui, né? O que você vai fazer. Você quer? Toma e muda o teu futuro, tá ligado? Imagina, você vai olhar aquilo ali e tu vai falar, tipo, cara, esse cara é meio pirado, tá ligado? Esse idoso aí. Mas agora tu já tá ligado. O que aconteceu em Mushoku pode acontecer com você. Então, vem comigo. A história ali foi o seguinte: o Rudels de primeira também não acreditou, né, quando ele recebeu de fato o Diário do Futuro, só que no dia seguinte do encontro com o suposto eu do futuro dele, quando ele despertou na manhã seguinte, o Rudels começou a pensar sobre todas as palavras que foram ditas para ele. Ele refletiu sobre os conselhos que tinha recebido do eu do futuro, seguir a orientação do eu do futuro dele também. O primeiro passo era o quê? Consultar Nana Roche e também escrever uma carta para Ares para se manter alerta, principalmente em relação a uma pessoa, o Hitogami, sem demonstrar nenhum tipo de hostilidade. Então ele estava optando por, na verdade, iniciar com a carta da Ares. O Rudels começou a expressar uma forma mais sucinta, né? Falou de um desejo de ter ela ao lado dele, evitando entrar em muitos detalhes no geral. Só que antes dele enviar essa carta, ele decidiu conversar com a Sylph e com a Rox, reconhecendo que o conteúdo poderia até ser influenciado pelas suas ações ali, pela reação das duas, né, e o diálogo deles. Se elas talvez não quisessem, ele não mandaria. Só que quanto à vigilância em relação ao Hitogami, o Rudels reconheceu que ele não podia agir até que a presença do mesmo se manifestasse nos seus sonhos. Só que ele estava determinado a cumprir o que tinha sido falado ali no diário e pelo Rudels do futuro. Então, quanto à consulta para Nana Roche que a gente falou, ele começou a surgir com algumas dúvidas. Ele começou a pensar, pô, será que alguém vai acreditar numa história tão absurda, tão maluca quanto essa? No mínimo, as pessoas iam considerar uma condição meio esquisita, né? Só que também tem um outro fator. Ele reconheceu que a Nana Roche era um forasteiro. Ela não era desse mundo, assim como o Rudels também não era. Talvez tivesse credibilidade ainda maior para poder falar para ela sobre esse assunto. Mas antes de mergulhar nessas ações aconselhadas aí, o Rudels decidiu ler o que estava escrito no Diário do Eu do Futuro. E olha só, mesmo com as páginas descoloridas, páginas amassadas, ele reconheceu que esse documento retratava a vida de um homem mais velho. Assim, ele começou a iniciar a leitura desde as primeiras páginas sem pular nenhum detalhe, absorvendo cada aspecto desse livro que parecia ter importância muito significativa na vida dele. Tudo começou no passado agora do Rudels do Futuro, né? E foram semanas muito agitadas que ele tinha passado, repletas de novidades, de desafios diferentes. O Rudels tinha conhecido agora o próprio Perugius e recebido muitas dicas valiosas sobre a condição da Zenith para tentar trazer ela de volta. Então assim, a iminente aprendizagem dele sobre toda a magia de invocação, de teletransporte, tudo prometia acrescentar mais ainda numa complexidade da vida dele, já que ele tinha muitas situações para lidar. Na manhã seguinte do que tinha acontecido, ele veio com uma atmosfera mais sombria, quando, por exemplo, a Aisha visivelmente estava deprimida, porque ela encontrou um pequeno cadáver de um rato. Só que ela acabou descobrindo também um gato na vizinhança com síndrome de petrificação. E isso adicionou alguma camada de preocupação no próprio Rudels, o que levou ele a falar para toda a família sobre as medidas de higiene rigorosas que eles tinham que ter. Porque, de alguma forma, aquilo foi transmitido para o gato e poderia ser transmitido para toda a família. Só que não tardou para as boas notícias começarem a chegar. A gente não está falando de má notícia ainda. Isso trouxe um toque de alegria para ele, que era Elinálise grávida. Foi uma revelação que gerou um nervosismo no próprio Cliff, só que um sorriso radiante da Elinálise. E elas estavam sempre próximas, até porque a Elinálise é a avó da Sylph, tá ligado?
E aí foi organizada uma festa, todos eles celebraram esse momento especial. Então, voltando pro Rudolph normal agora do presente, ele tava vendo o diário como um negócio mundano, que tava registrando algumas atividades cotidianas, como estudo de magia, de invocação lá com Perubius, passeios pela fortaleza flutuante com Zanoba. No entanto, algumas passagens datadas, né, que eram as datas que ele estava colocando, começaram a se tornar mais escassas. E começou a ficar mais difícil determinar o tempo que estava decorrendo entre uma passagem e a outra. O Rudolph estava se estimando agora que tinha aproximadamente 2 semanas no futuro com a continuação da escrita. De acordo com a história do Rudolph do futuro, a reviravolta nos acontecimentos aconteceu especificamente quando a Roxy, a querida dele, ficou gravemente doente. Não foi uma doença qualquer, tá? Lembra que a gente falou do gato que foi encontrado? Bom, apesar dos esforços do Rudolph, incluindo o uso de magia avançada, a febre dela persistiu. E isso começou a ser revelado como uma condição mais grave, chamada Síndrome da Petrificação, que tinha acontecido com o gato realmente, por causa do rato que o gato tentou comer e aconteceu isso daí. Então ele começou uma busca desesperada por um feitiço de desintoxicação de nível Deus, que levou até um grupo deles lá, Zanoba, Cliff, o Rudolph, a se teletransportar para Miles. O plano era invadir a catedral para poder obter um encantamento que provou ser muito arriscado fazer isso aí. A operação teve sucesso, eles conseguiram. O encantamento era um livro volumoso que precisava ser roubado. Só que a fuga foi muito tumultuada, cara. Isso acabou trazendo uma emboscada do círculo de teletransporte deles. A situação se agravou ainda mais quando Cliff tinha sido envenenado. E a luta acabou resultando na morte de um oponente. Só que as consequências foram severas. O círculo de teletransporte foi danificado, eles não conseguiram voltar. O Cliff, gravemente ferido. O grupo agora estava sendo considerado um criminoso pela igreja de Miles. E aí, o Cliff acabou morrendo. A morte dele se tornou muito dolorosa na realidade para o Rudolph, deixou ele muito abalado. E os eventos seguintes envolveram a fuga deles lá de todos os perigos e a revelação de que eles se tornaram inimigos procurados pela igreja. Meio todo esse pesadelo, o Rudolph começou a lutar para enfrentar a realidade dos acontecimentos recentes. A jornada dele estava longe de chegar ao fim, galera. As palavras finais indicavam uma necessidade de confrontar os eventos traumáticos que ainda estavam por vir. Ainda mais tem coisa pior. Eles então encontraram a Ares e a Grislane lá na entrada da cidade. E a Ares começou a falar pra caramba no ouvido dele, confrontada justamente com a revelação de que o Rudolph tinha 2 esposas, né, que já tinha uma família, e, mano, se afastou atordoado dele. Então, olha só, a Grislane até lançou um olhar de desprezo pro Rudolph, antes de meio que se retirar por causa da irritação do Rudolph. Quando retornou pra casa, ele se deparou com um cenário totalmente desolado. A Roxy estava morta. Pois é. Parte do corpo dela tinha sido transformada em cristal e se tornou inútil a viagem para Miles. Não adiantou de nada ele roubar aquele livro. Então sim, o Rudolph acabou com a vida dele. A notícia da morte do Cliff também, quando foi compartilhada com a Elinalise, cara, ela já reagiu com um tapa na cara do Rudolph e saiu chorando, correndo. Porra, a mulher tava grávida agora, galera. Acabou. O Cliff tinha acabado de, mano, botar a criança no mundo. Ela não tinha nem tido filho, ainda tava na barriga. Imagina só como que seria a criança crescer sem um pai, tá ligado? Ele foi quem curou ela, o Cliff foi quem, literalmente, a partir dessa segunda temporada aqui pra frente, ele que vai estar do lado da Elinalise. A tristeza de tudo que aconteceu era avassaladora. O funeral da Roxy até foi realizado, só que o Rudolph mal conseguia se levantar da cama, cara. Ele tava se entregando ao pranto constante lá. A partida do nada da Elinalise também, sem dar explicações, porque ela sumiu, adicionou vários elementos de dor que já existiam no Rudolph. A Sylphie começou a tentar, sem sucesso, animar o Rudolph, só que as palavras dela sempre caíam em ouvidos surdos, mano. Ele não tava ouvindo, era como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. A ausência da Roxy, quem o Rudolph via como uma bússola pra ele, quem dava o norte dele, deixava um vazio, mano, insuperável. O luto dele começou a se manifestar em bebedeiras frequentes, ele começava a ficar embriagado, momentos em que a dor e a saudade se tornavam ainda mais intensas e ele acabava bebendo mais. A Ares continuou a importunar o Rudolph nos momentos que ele estava doidão, embriagado lá, lançando vários insultos, até mesmo agressão física nele. A ausência da Grislane para conter esses ataques também era notável. A Norne demonstrava distância agora, começou a se afastar do irmão, olhando com desdém para ele por tudo que ele fez. A insistência da Sylphie em tentar confortar ele de uma maneira mais íntima aumentou cada vez mais a tensão. E o Rudolph, em meio a toda essa dor, cara, ele tava com medo de tratar a Sylphie como se fosse uma substituta da Roxy, descontando a raiva, a dor nela. E ele reconhecia toda a inevitabilidade, né, de ter estragado muitas coisas. Só que no momento de fraqueza, uma garota de programa traiu ele pra uma taverna, levou ele pro quarto, e ele dormiu com essa garota. Quando ele voltou, ele tava cheirando a outra mulher, cara, ele confrontou o desespero absurdo da Sylphie. O choro dela, os questionamentos sobre a própria adequação, tudo foi doloroso e revelou o impacto devastador das suas ações. Até a Lilia e a Asha, cara, desaprovaram o Rudolph nessa hora. E olha que elas duas são pessoas tranquilas.
Só que o Rudolf percebeu o erro que ele tinha cometido. A Sylvie se trancou dentro do quarto e soluçava sem resposta. Mesmo que o Rudolf tentasse entrar em contato, ela não respondia. Diante de todos esses equívocos acumulados, o Rudolf reconheceu a necessidade de pedir desculpas para Sylvie no dia seguinte. Só que não tinha resposta nenhuma. Isso deixava ele mais angustiado, né? Por exemplo, a ausência da Elinalys também deixava uma lacuna emocional muito difícil de preencher. Principalmente porque ali era família, né? Mas aí foi quando ele descobriu que a Sylvie tinha desaparecido. Quando ele acordou, o Rudolf só encontrou o quarto dela vazio, só com os vestígios de roupa, alguns presentes adquiridos ao longo dos anos, e nada mais, ela tinha fugido. A Lilia impôs ordens pra ele, instigando ele a buscar, vai atrás da Sylvie, e mesmo que o Rudolf questionasse isso tudo, se ele tinha que fazer isso e tal, ele acabou reconhecendo que a Sylvie tinha todos os motivos pra se distanciar dele. Mas a Zenith, quando percebeu a situação também, por mais que ela estivesse naquele estado vegetativo, ela optou por uma abordagem física, mano, saiu dando tapa no Rudolf com a tentativa de chamar a atenção dele pra incentivar ele a se recompor. Pô, volta a ser homem, rapaz! Então ele foi movido pelas incertezas, e o Rudolf decidiu começar a buscar a Sylvie de novo. Ele descobriu que ela tinha partido para o reino de Azura com Ariel e os seus aliados. Pô, ela voltou para onde ela devia estar, né? E quando ele seguiu as pistas pela cidade, o Rudolf se deparou novamente com a Aerys e começou a falar para ele que talvez fosse dar uma última chance para ele e tal, só que o Rudolf recusou. E isso, logicamente, resultou em algumas agressões físicas por parte da Aerys, levando ele a utilizar magia para afastar ela. Bom, intrigado com o reaparecimento dela depois de muitos anos aí de ausência, o Rudolf até questionou sobre as intenções da Aerys, o que ela quer agora voltando. Mas ficou por isso aí, cara. Então ele foi pro reino de Azura e o Rudolf encontrou vários obstáculos na fronteira, sendo considerados inimigos pela igreja de Myris e agora também um criminoso procurado em Azura. Um acordo com a guilda dos ladrões local foi que facilitou ele a entrar no reino, onde ele adotou toda a identidade de Ludo Ronoma, protegido por uma máscara e um capuz. Porque, mano, essa nova identidade aí ninguém iria descobrir que era ele. Como ele viajou com Triss também, que era uma ladra voluptuosa, né, pela fronteira, a notícia das suas façanhas no país sagrado começou a se espalhar, se tornando uma espécie de celebridade entre os ladrões locais. Então, quando eles chegaram na capital, o Rudolf, agora como Ludo, ouviu alguns rumores sobre a saúde debilitada do rei de Azura e a suposta luta que estava rolando entre os príncipes reais pela sucessão do trono. A suspeita de que a Ariel tivesse envolvida em algumas movimentações políticas começou a surgir para ele. Só que o Rudolf acreditava que isso eram só boatos infundados. E durante a estadia lá em Ars, Triss viu a Aerys numa taverna, levantando alguns questionamentos sobre, cara, por que essa mulher tá seguindo a gente, né? Tava seguindo o Rudolf. Algumas notícias de que Ariel tinha se dirigido para o submundo com o Luke e com a Sylvie também começaram a surgir e aumentou a complexidade da busca do Rudolf. Sem pistas claras agora sobre o paradeiro deles, a falta de informações concretas levou a várias especulações sobre a possibilidade da Ariel estar reunindo algumas forças com a família do Luke. E com essa hipótese na mente aí, o Rudolf fez o quê? Ele sugeriu seguir em direção à região governada pelos Notus Greirat, na esperança de ter mais respostas lá. Eles foram para a direção da região de Milboltos, governada pelo Paimon Notus Greirat, e alguns rumores indicavam que Ariel estaria escondida sob a proteção da família Notus naquele momento. Então o Rudolf sentiu a necessidade de descobrir como chegar até a Sylvie de novo, prevendo a possibilidade até de arrombamento, de invasão da mansão e tal. E quando eles tentaram invadir a propriedade dos Notus, foi quando a Aerys apareceu para atrapalhar tudo. De uma forma inexplicável, ela começou a desferir uma série de golpes neles, e depois do trancamento no porão, Paimon confrontou o Rudolf, que trancou ele lá embaixo. Tipo assim, começou a falar de uma forma mais errada, acreditando que ele buscava tomar o controle da família Notus, mas não era nada disso. Inclusive, foi tão errado que ele anunciou a execução iminente do Rudolf e a entrega da cabeça dele para a igreja de Myris. A fuga do porão foi alcançada com relativa facilidade. O Rudolf conseguiu sair dali, só que Ariel não estava presente ali dentro. As informações sobre o paradeiro dela revelaram-se incorretas, cara. Porque na verdade o que ela tinha feito era liderar um ataque surpresa na capital, provocando um fracasso no golpe. Então, quando ele se aproximou da capital num dia depois, as notícias indicavam que Ariel tinha tentado assassinar os príncipes reais e resultou numa intervenção eficaz dos mestres das espadas poderosos. E as forças de Ariel foram completamente dizimadas. Ou seja, ela agora estava sob custódia, com a iminência da sua execução também que ia acontecer, né? Logo ela ia ser executada, e toda a galera que estava junto com ela já tinha o CPF cancelado, já tinha ido de vala. O destino das forças da Ariel permanecia incerto ainda, mas as descrições dos corpos, né, de todos os conspiradores da Ariel, incluindo Luke e a Sylvie, eram horríveis, cara, quando chegaram aos ouvidos do Rudolf. A Sylvie era chamada de traidora e a multidão atirava pedras no corpo dela exposto, enquanto os corpos ali estavam brincando com a carne dela, bicando aquilo ali. A indignação do Rudolf levou ele a incendiar os corpos e enfrentar quem tentou impedi-lo. O horror do relato começou a se intensificar, levando o Rudolf a questionar como é que tudo deu tão errado na vida dele.
Numa narrativa anterior, os corpos dos aliados ali da Ariel estavam exibidos publicamente. Eles foram mostrados lá. Mano, a Sylphie sofreu atrocidades absurdas. Só que aí, voltando pra vida real agora, o Rudolph, lendo a leitura do velho, começou a gerar várias náuseas dele, vontade de vomitar. Ele considerava essa história doentia, uma história literalmente inacreditável. E, mano, eu entendo o lado dele. Só que aquilo ali seria o futuro se as coisas não mudassem. No entanto, a necessidade de obter mais informações cruciais era o que impedia ele de parar, ele tinha que continuar lendo, mesmo que enfrentasse novos horrores nas próximas páginas. A repulsa diante dos eventos que estavam sendo descritos ali levou ele a precisar de uma pausa, lógico, respirar, né, para processar esses impactos emocionais do que ele tinha lido, e aí ele saiu do quarto com as pernas dele assim, ó, tremendo, tá ligado? O Rudolph foi direto pro banheiro e vomitou pra caramba no vaso, começou a chorar. Pô, o rosto dele, mano, era uma coisa terrível, uma clareza terrível do que tinha acontecido, tava invadindo ele, ele tava lembrando de tudo, experimentando, né, tendo essas experiências de ter tido um diário narrado por ele mesmo do futuro. Então ele sentiu a dor pela perda da Roxy e o pânico e a desesperança com a partida da Sylphie e todo o desenrolado encontro do cadáver dela no último momento. Depois dele se esvaziar ali completamente, vomitar pra caramba, a fome dele inclusive não bateu nele. Ele só foi lá, lavou a boca dele para não ficar aquele gosto de vômito, né? E até pensou e tal, ingerir alimento, mas a perspectiva dele se parecia muito distante. Quando ele saiu do banheiro foi quando ele, ó, deu de cara com a Sylphie ali no corredor. E ela tava esperando ele com uma expressão preocupada, pô. Do nada, ela viu ele entrando lá, vomitando, chorando. Ela queria saber se ele tava bem. A mulher dele, pô, a Sylphie é uma das pessoas que mais se preocupa com ele. Só que nessa hora ele foi lá e abraçou ela. Sem falar nada, só abraçou. Ele sentiu a maciez e o calor do corpo da Sylphie. O Rudolph continuava atormentado por todas as imagens dela morta, porque ele imaginava o que acontecia no diário, né? Tudo aquilo, a reação que ele teve até perturbou a Sylphie. Tentou consolar ele, falou pra ele que não tem problema, você pode me buscar sempre que você estiver precisando, sempre que você quiser um conforto. Isso porque o que aconteceu foi assim, o Rudolph do futuro, ele refletiu sobre a negligência dessas palavras aí, prevendo as consequências que iam rolar. E quando ele mencionou tudo isso, quando ele escreveu tudo isso, isso fez diretamente com que o Rudolph se sentisse mal no presente. Por isso ele foi atrás da Sylphie. E a Sylphie tranquilizou ele, destacando a capacidade de superar todos esses conflitos. Só que mais tarde o Rudolph começou a buscar mais conforto e achou conforto na Sylphie, reafirmando o quanto ela era preciosa para ele. Mesmo depois da leitura do diário, que deixou ele triste, uma pessoa sentimental, ele encontrou uma relação de refúgio com ela e se aliviou no peso emocional. Então, quando se aproximou do final do dia, a outra pessoa que ele se encontrou foi a Roxy, que chegou do trabalho. O Rudolph ainda estava um pouco inquieto com esse negócio. Ele acompanhou ela pela casa, buscando algum momento íntimo ali, expressou o desejo de conversar com ela, abraçar a Roxy também. E a Roxy aceitou, se sentou com ele, sentou no colo dele. Eles ficaram tranquilos conversando, enquanto compartilhavam um momento próximo um do outro. E nesse momento foi quando o Rudolph percebeu que ele não tinha ideia do que ele queria falar, mas ele tentou até iniciar uma conversa, perguntando pra Roxy sobre o que ela tinha trabalhado o dia todo, como é que foi o trabalho, se ela estava cansada e tal. Eles trocaram algumas palavras triviais, tiveram risadas ali um com a piada do outro. Mesmo com o cansaço, a Roxy realmente dedicou um pouquinho de tempo pra agradar o Rudolph. E durante a conversa, o Rudolph acabou fazendo um gesto um pouco atrevido, apalpou o bumbum dela ali, recebeu até um tapinha brincalhão. E depois eles foram tomar banho. E lá no banho, ele começou a cuidar da Roxy, lavou as costas dela, massageando os ombros, agindo como quase se fosse, sei lá, um filho que tava mimando a sua mãe, né? Só que o Rudolph estava parecendo um pouco carente. Então ele assegurou que ele estava muito feliz em ter ela salva, em ter ela bem. Preocupado com a possibilidade de ela ter contraído já a síndrome da petrificação, né, quando eliminou o roedor, porque isso poderia ter acontecido já, a gente não sabe a qual momento da história, ele não sabia quando isso ia acontecer. O Rudolph até fez uma pergunta casual pra Roxy sobre a saúde dela. E a Roxy respondeu, cara, eu tô bem. Não tem problema nenhum, mas ao mesmo tempo ela perguntou pra ele, por que você tá perguntando isso de repente? E aí o Rudolph começou a expressar o desejo de que ela vivesse uma vida longa, uma vida agradável. Ele não contou pra ela ainda sobre a parada que ele tava no diário. A preocupação dele era fundamentada nas ações passadas dele, engraçado, né? No passado do eu do futuro dele. Tudo conforme tinha sido narrado no diário do futuro. Só que as decisões começaram a mudar o curso dos eventos, e o Rudolph encontrou um certo conforto na certeza de que a Sylphie e a Roxy ainda estão vivas ali. Então aquilo que aconteceu no diário pode não acontecer. Essa sensação tranquilizadora começou a impulsionar ele a enfrentar o restante das páginas do diário. Mesmo diante de toda essa angústia que ele poderia encontrar, sabendo que ia ter muito mais coisa escrita ali, que ele poderia talvez não gostar ou até vomitar mais, ele ainda assim tinha que terminar, porque ele tinha que saber o que ele poderia mudar na história. Mas
antes dele começar esse capítulo 2, a gente finaliza o vídeo por aqui. Eu só tô finalizando, galera, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mas já tá tudo preparado pra trazer a parte 2 pra vocês. Então, se você curtiu, capricha no likezão e comenta pra caramba aí. Você já tá vendo que essa história tá começando, mano, pesada. Tá começando a dar aquela dor no coração de ver tudo que o Rudolph passou no passado. Até ele mesmo tá sentindo essa dor por ele agora. Então, comenta pra caramba aí o que você tá achando. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Você precisa estar inscrito, precisa estar com o sininho ativado pra poder acompanhar o capítulo 2, tá? A parte 2 disso aqui. O que eu ainda posso dizer pra você é que não acabou. A tristeza tá só começando. Ainda tem muito mais coisa que vai rolar. Eu já li, quem já leu sabe do que eu tô falando, mas quem não leu, cara, vem com a gente, você não vai se arrepender, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho, não esquece, não te custa nada. Tamo junto sempre, família. Brigadaço por acompanharem mais um videozão aqui no canal. Beijinho no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!